O Fantástico volta com uma reportagem especial. As pesquisas mais recentes sobre o Alzheimer estão mudando tudo o que se sabia sobre a doença. O que os cientistas imaginavam ser a causa parece agora uma consequência de um processo que começa muito antes. O repórter Álvaro Pereira Júnior conversou com pessoas que convivem com Alzheimer e com especialistas no Brasil e no exterior. Afinal, o que é determinante para o surgimento da doença? A genética ou o nosso estilo de vida? Ela salta de paraquedas, faz 1000 loucuras, lança livros, dá palestras. Ele exercita a memória, não perde a disposição, vê as notícias na TV. Ela se chama Wendy, escritora inglesa, 66 anos. Posso tirar uma foto sua daqui? Que ótimo, obrigada. Ele se chama Fausto, médico brasileiro, 78 anos. Se sair fora do ritmo, eu dou um tranco. Os dois aproveitam cada dia. Os dois desafiam estereótipos, contrariam ideias prontas. Wendy e Fausto vivem com Alzheimer. Tem muita vida para ser vivida antes dos estágios finais. Então eu disse, não, eu não vou me entregar, eu não dou braço a torcer. Quando os meus leitores me dizem que não têm mais medo, que agora tentam viver como eu vivo, isso é emocionante. Eu cheguei a uma conclusão seguinte, eu vou me martirizar, deixa a vida me levar. Para Wendy, que mora sozinha numa casa num vilarejo no interior da Inglaterra, o diagnóstico veio em 2014, aos 58 anos. Só 5% dos pacientes são assim, com Alzheimer de início precoce, de forte componente genético. Quando eu soube, eu fiquei muito deprimida. Achava que era o fim. Fui logo pensando nas fases finais da doença, porque é só isso que a gente sabe do Alzheimer. O caso do Dr. Fausto foi mais clássico. Para esse manauara que fez a vida no Rio e mora há 1 ano no interior de São Paulo, o Alzheimer apareceu tarde, por volta dos 75 anos. De um total de 5 irmãos, só o mais velho, que morreu de câncer aos 40 anos, não teve Alzheimer. Em todos os outros, a doença se manifestou numa idade mais avançada. E o Dr. Fausto foi quem teve os sintomas mais tarde. Com a minha idade, eles já estavam bem avançados e eu ainda tenho bastante consciência. A vida ativa de pessoas como a escritora Wendy e o oftalmologista Fausto contraria diversos conceitos ou preconceitos que a gente tem sobre a doença. E entre os cientistas que estudam as causas, muita coisa vem mudando também. A teoria que parecia definitiva, agora já não consegue explicar tudo. Os pesquisadores estão precisando abrir os horizontes. O que está acontecendo no mundo de quem estuda Alzheimer? As coisas estão mudando? Sim, com certeza. Eu acho que a gente está vivendo uma era bastante emocionante e com grande promessa de talvez ter a cura nos próximos anos. Se tem uma coisa em que os especialistas são unânimes, é que quem vê um caso de Alzheimer só vê um caso de Alzheimer. Não tem essa de viu um, viu todos. Ainda assim, de uma maneira bem geral, dá para dividir a doença em estágios. Na fase inicial surgem normalmente alterações de memória, de personalidade e das habilidades visuais e espaciais. A Wendy, por exemplo, recebeu o diagnóstico depois de levar 2 tombos, sem ter tropeçado em nada quando corria na rua. Para o Dr. Fausto, os primeiros sinais surgiram no consultório. Quando eu comecei a examinar e querer me lembrar o diagnóstico, eu digo, vou ter que apelar para A literatura, para o livrinho. Aí eu cheguei para ela e disse, vamos procurar um lugar para ir, porque eu não quero mais trabalhar. A minha cabeça não é mais a cabeça que eu queria que fosse. Depois das manifestações iniciais, podem aparecer também, mais para frente, dificuldades para falar, para cumprir tarefas simples e coordenar movimentos, além de agitação e insônia. E só bem adiante vêm os sintomas mais graves, que acabam sendo os mais conhecidos. Deficiência motora muito séria, não conseguir mais engolir, não falar mais, não sair da cama. Devido à gravidade do problema, tem sido investido muito dinheiro, muitos recursos na busca dessa cura. E esse investimento já tem dado frutos. Esses frutos, que ainda são modestos, vêm da teoria mais aceita sobre as causas do Alzheimer,
Um dos pais dessa teoria é o bem-humorado e respeitadíssimo cientista inglês John Hardy, que trabalha em Londres. Professor Hardy, o senhor apresentou ao mundo a teoria da causa do Alzheimer há pouco mais de 20 anos. Como é que as suas ideias mudaram de lá para cá? Muita bondade sua dizer que faz pouco mais de 20 anos. Na verdade, faz 30. Se tem uma coisa que esse tempo todo me ensinou, foi a ter um pouco de humildade. A teoria do grupo do Professor Hardy funciona assim. Na maioria dos pacientes com Alzheimer, o cérebro está envolvido por uma camada de placas de proteína. É a proteína beta-amiloide. Vamos falar só amiloide para ficar mais simples. Essas placas vão ocupando o espaço e elas prejudicam a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro. Isso provoca um curto-circuito no sistema nervoso central, porque os neurônios são os principais componentes do cérebro. Até a mutação do DNA que provoca o acúmulo dessas placas foi descoberta pela equipe de Londres. Então está tudo resolvido sobre as causas do Alzheimer? Não é bem assim. A descoberta de uma cura com base na nossa teoria está demorando muito mais do que eu imaginava. Parte da explicação é a doença. Ela é bem mais complicada do que parecia. E desvendar o Alzheimer está levando muito tempo. Tá aqui um exemplo de como as coisas são complexas. Existem pessoas bem velhinhas sem nenhum sintoma da doença, mas aí, depois que elas morrem, os médicos descobrem na autópsia que o cérebro estava cheio das placas de proteínas. Bom, se são as placas que causam Alzheimer, então como é que esse pessoal não tinha sintomas? O que tem acontecido sucessivamente, os diferentes tratamentos é que a gente limpa o amiloide do cérebro e a pessoa não melhora completamente. É por isso que muitas pessoas indagam se essa realmente é a etiologia. A causa da A doença, causa, né? pronto. A doutora Cláudia está falando da grande maioria dos novos remédios criados para curar o Alzheimer, que atacam justamente as placas, mas ou não eliminam os sintomas ou eliminam bem pouquinho. 2 desses medicamentos que têm um efeito bastante discreto já foram aprovados nos Estados Unidos. Lá no começo, a gente achava que um medicamento contra as placas amiloides ia ser uma bala mágica. Mas primeiro foi difícil desenvolver os remédios. E mesmo quando esses remédios funcionam, não são uma bala mágica. Vamos precisar descobrir mais coisas. Ou seja, está claro que o acúmulo de placas no cérebro é só um dos fatores. Tem mais coisa nessa história. Por exemplo, a inflamação que o Alzheimer provoca no cérebro. Talvez combatendo essa inflamação possa surgir um tratamento. Nessa área, um dos maiores nomes é a doutora Malu Tansey, da Flórida. Nas autópsias dos pacientes de Alzheimer, junto das placas amiloides, aparecem também células de defesa chamadas microglias. As microglias são como aspiradores de pó, que vêm para tirar a sujeira no cérebro. Mas com o passar do tempo, as microglias vão perdendo a capacidade. Aí, em vez de limpar o cérebro, elas se tornam parte do problema. Agravam a inflamação ativada pelas placas, matando mais neurônios. Até o professor Hardy, o pai da teoria das placas, agora está estudando inflamação. Entre 2007 e 2014, saíram artigos muito bons sobre o papel das microglias no Alzheimer. Então percebemos que era preciso pesquisar isso também. E olha, isso não é tudo. Além das placas de proteína amiloide, além da inflamação, é bom apontar também mais um suspeito, ou melhor, suspeita, a proteína Tau. Na doença, ela forma emaranhados dentro dos neurônios. A imensa maioria de quem tem esses emaranhados apresenta sintomas de Alzheimer. O que a gente observa é que a Tau ela tem muita relação com a gravidade da doença, tanto do ponto de vista de sintomas de memória, de linguagem, mas também de sintomas neuropsiquiátricos. E tem mais. Alguns cientistas estudam Alzheimer de um ponto de vista bem diferente. Antes de acontecer o acúmulo das placas de proteína amiloide, antes da inflamação no cérebro, antes de se formarem os emaranhados da proteína Tau. Isso para pegar a doença bem lá no comecinho. Cada uma dessas novas áreas abre possibilidades, abre caminhos para finalmente se descobrir uma cura.
Tenho muita esperança de que a cura venha ainda no meu tempo de vida. E olha que eu não sou mais tão jovem. Em 15 anos, talvez, a gente se livre dessa doença. As descobertas de hoje são os medicamentos de amanhã. A cura não para os próximos 5 anos, mas para os próximos 10? Pode vir? É difícil dar uma data precisa, mas eu acredito que sim. Primeiro porque o mundo está olhando para esse problema. Porque é um problema que virou o cotidiano de todo mundo. Está afetando muitas pessoas por causa do envelhecimento populacional. E mesmo para os remédios já testados que não diminuíram os sintomas, ou até diminuíram, mas só um pouquinho, talvez ainda haja esperança. Usar quando a doença está mais no começo. A doutora Malu compara. Sabe aquelas pessoas que acumulam um monte de coisas em casa? Se você deixar para fazer a limpeza quando já acumulou bastante, fica mais difícil. Melhor limpar quando o acúmulo ainda está começando. Mas como começar a usar bem cedo? Muitas vezes a pessoa nem tem sintomas, nem sabe que está com Alzheimer. Pois aqui também tem novidade. Exames bem modernos de sangue, do fluido espinhal e de imagem, para detecção cada vez mais precoce. Fruto de uma revolução diagnóstica que aconteceu nos últimos 10 anos. Então por isso que eu sou tão esperançosa. Mas esses exames são super novos, ainda não estão amplamente disponíveis. Então, nesse momento, a única coisa que as pessoas podem fazer de forma universal é prevenção. As dicas são as de sempre: atividade física, alimentação saudável, controle de colesterol, olho no diabetes, entre outras. O que dá o pontapé inicial, acho que existem quilos de estudos epidemiológicos mostrando que está associado a um estilo de vida não saudável. Mas para quem já está com a doença mais avançada, o caminho é usar os recursos disponíveis hoje, como explica a escritora Wendy. Eu admiro a paixão dos cientistas por buscar essa cura tão difícil. Mas acho que a cura não vai chegar a tempo para mim. Por isso, eu procuro me concentrar no que está acontecendo agora, na tecnologia para facilitar a vida de quem vive com Alzheimer. Seu segundo livro tem uma situação aflitiva em que a senhora sai para sua caminhada diária pelo vilarejo e de repente se perde, mesmo perto de casa. Foi só essa vez? Não. Acontece a toda hora. Mas o meu celular tem um aplicativo de rastreamento. Então minhas 2 filhas sempre sabem onde eu estou. Se eu me sinto perdida, eu escrevo para elas. Não consigo mais falar ao telefone, mas digitar eu consigo. Wendy foi faxineira, recepcionista e chegou a organizadora dos turnos de trabalho de uma unidade de saúde pública da Inglaterra. Criou as filhas sozinha. Eu vejo minhas filhas o tempo todo. Tenho a sorte de elas morarem por perto. A interação social é muito importante para as pessoas com demência. E não só com a família. Participe da sua comunidade, porque sem contato com os outros, a demência toma conta. No Brasil, o Dr. Fausto resgata boas memórias, como os poemas parnasianos, de que ele se lembra muito bem. No dia do pecado, a morte olhava o mundo. Adão, vendo fechar-se a porta do Éden e vendo que Eva hesitava, tremendo, disse: chega-te a mim. Ele, o filho e a mulher, Sandra, se mudam nos próximos dias para uma casa própria no mesmo condomínio, em Indaiatuba, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. A atual é alugada. Recentemente, eles turistaram pela Argentina. Procuro postergar o máximo possível a doença. O que você faz para adiar? Eu leio, pratico exercício. Tem muita jornada ainda, né? Muita caminhada. A amizade, o relacionamento social é muito importante. Eu acho que você não pode, de forma alguma, se isolar. Na Inglaterra já está saindo o 3º livro da Wendy, mas aqui no Brasil o que está sendo lançado é o 2º. O que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre demência. Além da minha experiência, eu incluí nesse livro as de vários amigos que também têm a doença, para mostrar que não sou só eu. Muitas outras pessoas vivem da melhor maneira possível. Nessa reportagem, Wendy Mitchell foi dublada por um grande nome da dramaturgia brasileira, Rosa Maria Murtinho.
que está com 86 anos. É mais uma conexão da escritora inglesa com o Brasil. Ela conta que tem fãs brasileiros que nem esperam as coisas dela saírem em português. Tenho leitores brasileiros no meu blog. Todo dia eu publico alguma coisa e tem um pessoal do Brasil que escreve nos comentários. Então, para todo mundo do Brasil, Nessa reportagem, que ouviu cientistas importantes, procurou trazer esperança e mostrou a rotina de quem tem Alzheimer e vive bem, deixamos as últimas palavras para a doce Wendy Mitchell, bem no estilo dela, uma mensagem de otimismo. Sempre digo para as pessoas não desistirem de si mesmas. A gente nunca sabe que oportunidades estão nos esperando lá na frente. A minha foi colocar as minhas palavras em livros. Não é uma maravilha?